Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 453. Reunidos no sopé da montanha, as pessoas dos Asas Negras estavam reunidas em grandes grupos, enquanto as pessoas da Sociedade da Iluminação e da Sociedade da Noite Eterna estavam respectivamente à esquerda e à direita. Aqueles que estavam um pouco mais afastados eram das várias facções principais. Devido à existência de um equipamento de armazenamento dimensional e porque os Asas Negras fizeram o primeiro movimento, inúmeros cultivadores se reuniram aqui. A pessoa que liderava os Black Kings agora era seu fundador, um homem de meia idade que atendia pelo apelido de Black Kings Demon. Desde que Lorde Demônio das Trevas o derrotou e assumiu a posição de líder dos Asas Negras, este homem de meia idade de nível 28 se tornou a existência número 2 nos Asas Negras. Quanto à Eternal Night Society e a Illumination Society, elas eram lideradas por Night-Agli e Radiant Envoy, respectivamente. Embora muitas pessoas estivessem no local, todos sabiam que a luta era na verdade entre o demônio das Asas Negras, a Guia Noturna e o Enviado Radiante. O demônio das Asas Negras mostrou uma expressão que parecia um escárnio. Ele falou com um tom estranho. Eternal Night Society, a troca de artes marciais desta vez foi organizada ao seu lado. Agora que há caos em todos os lugares, vocês não vão fazer algo sobre isso. O chefe vai se encarregar da situação geral. Eu vim aqui só para detê-lo. Night-Agli olhou calmamente para o Black Kings Demon e disse: Black Kings, com nossas duas seitas aqui, não há como você abrir caminho. Desista. Ei, Black Kings riu e deu de ombros. Nós três estamos quase no mesmo nível, então é inútil dizer tanto. No final, tudo vai acabar conosco esperando pelos resultados da luta entre nossos líderes. Além disso, vocês estão tão confiantes com a situação com o Palácio de Gelo? Se você lutar conosco aqui, você pode acabar entregando o equipamento de armazenamento dimensional para nós. Nesse momento, uma sombra escura apareceu de repente no ponto central entre os três homens. Depois disso, estrondos estrondosos soaram incessantemente. Era como se houvesse uma miríade de trovões ressoando no céu. Foi Fan Xingjian quem apareceu diante deles. O enviado radiante franziu a testa. Cavaleiro Cruel. Por que você veio? Você está se referindo às pessoas que vocês enviaram para a base do Palácio de Gelo? Fan Xingjian disse calmamente. Eu já matei todos que estavam tentando sondar o Palácio de Gelo. Onde estão seus líderes? Deixe-os virem me ver. Hoje, vocês devem dar uma explicação ao nosso Palácio de Gelo. Ao ouvir isso, os semblantes da Águia Noturna e do enviado radiante mudaram. Entre as pessoas que eles enviaram esta noite, também estavam seus assessores de confiança. Então, agora, eles entenderam que as habilidades de Fan Xingjian eram provavelmente muito mais incríveis do que eles previram. Black Kings ficou extremamente satisfeito com a aparência de Fan Xingjian e foi o primeiro a semear a discórdia. Vicious Knight, estamos todos aqui hoje para o equipamento de armazenamento dimensional que você tem com você. O Palácio de Gelo é apenas uma facção de terceira categoria e não será capaz de manter o equipamento de armazenamento dimensional. Mantê-lo com você só o levará à morte. É melhor entregá-lo antes. Black Kings estava sendo extremamente descarado com as suas palavras, fazendo com que tanto a Águia Noturna quanto o enviado radiante franzissem a testa. No entanto, o que os Black Kings disseram tocou no que as outras facções estavam pensando. Mesmo algumas facções pequenas, que não eram tão fortes, começaram a gritar, querendo aproveitar a turbulência. Isso mesmo. O Palácio de Gelo não será capaz de usar toda a capacidade do equipamento de armazenamento dimensional. Por que você não o leva para todos compartilharem? Vamos todos juntar o dinheiro para comprá-lo. Com isso, todos podemos nos revezar para usá-lo. Os outros continuaram em silêncio, olhando friamente para o Cavaleiro Cruel para ver como ele reagiria. Fan Xingjian falou calmamente. Não é impossível para vocês terem meu equipamento de armazenamento dimensional. Hoje, estarei aqui e todos vocês estão livres para atacar. Contanto que haja uma única pessoa capaz de me derrotar,
Então o equipamento de armazenamento dimensional será dele. Tirante, na forma da pulseira, sorriu e disse: você quer usar seus poderes para suprimir sozinho e fazer com que todas as facções da região do Grande Oeste se submetam a você? Fan Xingjian respondeu por meio de correntes de informação. Você não disse que entre as três grandes facções da região do Grande Oeste, não há nem mesmo um único semideus que alcançou um nível de perfeição? Então, para mim, usar a força é apenas uma maneira mais simples de fazê-los se submeterem a mim. Não é de admirar que você queira expor o fato de que você tem uma pulseira de armazenamento dimensional. Isso foi intencional? Não há nada intencional ou não sobre isso. Eu nunca me restringi nas coisas que quero fazer. Se eu precisar usar os portões do Netherworld, então vou apenas usá-lo. Porque a necessidade de eu usar se importa tanto com isso. Então, assim que Fan Xingjian terminou de dizer isso, as inúmeras pessoas ao seu redor começaram um tumulto. As pessoas das várias facções gritaram como se mal pudessem esperar para pular uma após a outra para lutar com Fan Xingjian. As palavras de Fan Xingjian soaram muito arrogantes para eles. Era como se ele não soubesse o tamanho do mundo lá fora. Nidhogg e o Radiante Envoy também franziram a testa por dentro. Eles não conseguiam entender o que o Cavaleiro Vicioso estava tentando fazer. Ele queria desafiar todas as facções em toda a região do Grande Oeste sozinho. Que tipo de piada foi essa? O demônio das asas negras riu interiormente. Ele não esperava que Fan Xingjian fosse tão cooperativo. No entanto, Fan Xingjian não prestou atenção ao que todos estavam pensando. Ele falou mais uma vez: tudo bem, todos não estão atrás do meu equipamento de armazenamento dimensional? Porque ninguém está atacando. Um breve momento depois, um homem que usava armadura completa e tinha uma grande constituição, que o fazia parecer uma pequena crista, saiu. A cada passo que dava, o chão tremia ferozmente. Emamoto Cavalry Society. A armadura em seu corpo pesa 10 toneladas e é feita de uma liga especialmente criada. Ele não depende disso para se defender. Em vez disso, ele depende disso para treinar. Suspiro. Apenas um segundo especialista em transição pode fazer algo assim. Dizem que depois que ele atingiu o nível 25 e começou a condensar sementes especiais, ele nunca tirou esse conjunto de armadura antes. Bum 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 bum. Os sons de seus passos soaram. A cada passo que Mamo dava, uma pegada profunda era deixada para trás. Uma voz áspera e monótona falou por baixo da armadura. Sociedade do Calvário, mãe. Sem dar a Mamoto a chance de terminar de falar, Fan Xingjian deu um soco no espaço, e Mamoto, que pesava mais de 10 toneladas, foi lançado voando. No ar, sua armadura de liga se desintegrou completamente, transformando-se em incontáveis pedaços quebrados que voaram no ar. Quanto ao próprio Mamoto, ele ficou completamente inconsciente e caiu no chão. Testemunhando um especialista nível 25 sendo nocauteado com apenas um único soco, todos ficaram em silêncio. Era como se eles não pudessem aceitar ver Mamoto ser instantaneamente derrotado por um único soco. O que restou foi a voz de Fan Xingjian tocando. Aqueles que estão abaixo do nível 25 podem evitar a humilhação. Fan Xingjian então acenou com a mão e disse: há mais alguém interessado em meu equipamento de armazenamento dimensional? A cena inteira parecia ter esfriado instantaneamente e ninguém mais ousou dizer uma única palavra. Até Nidhogg e Radiante Envoy ficaram surpresos. Para Fan Xingjian ter derrotado instantaneamente Mamoto com um único soco, ter derrotado instantaneamente um especialista que era conhecido pelo cultivo de seu corpo físico. Isso era algo que eles definitivamente não seriam capazes de realizar. A única pessoa que conhecia as habilidades e a identidade de Fan Xingjian, o demônio das asas negras, riu friamente para si mesmo: vá em frente, lute. E ainda melhor se os líderes da Sociedade da Noite Eterna e da Sociedade da Iluminação também aparecerem. Deixe os três fritarem um ao outro. Só então, outro homem magro e alto se aproximou. Ele era o líder do Gales Preis, Gale.
Foi dito que a velocidade dessa pessoa era extremamente rápida, e ela já havia atravessado toda a região do Grande Oeste em 10 minutos. O Galley Express que ele montou era a principal facção de consignação de mercadorias no mercado público da região do Grande Oeste, ocupando 70% do mercado. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 454, Desafio Galley também está de pé. Dizem que sua velocidade é tão alta que ele consegue cruzar a região do Grande Oeste em 10 minutos. O que há de tão incrível nisso? Dizem que se ele fizer tudo, você só conseguirá ver uma série de sombras borradas. Ele pode ultrapassar a visão de alguém, fazendo com que seja incapaz de ver sua sombra no chão. Portanto, ele tem outro apelido, Shadowless. Além disso, ele está no nível 26 e já dominou a habilidade de atacar partículas físicas. Mesmo que ele não seja páreo para Fan Xingjian, ele deve ser capaz de aguentar por um curto período de tempo. Isso nos dá uma chance para ver qual é o trunfo do cavaleiro vicioso. Galley parecia ser um homem de poucas palavras. Depois de dar um passo à frente, ele não disse uma única palavra. Em vez disso, com o movimento das pernas, ele começou a se mover em alta velocidade. Seu corpo cortou o ar, provocando fluxos de longas correntes de ar. Suas pernas continuamente cortavam e pisavam no ar, enviando camadas de ondulações para fora. Era como se ele estivesse pisando na água. Além disso, a velocidade de Galley ainda estava aumentando. Para ele, o ar era viscoso como cola, permitindo-lhe pisar com facilidade e continuar acelerando. As sombras no chão se conectavam e ficavam cada vez mais borradas. Em um piscar de olhos, já havia se tornado tal que outras pessoas não conseguiam ver as sombras com clareza. A silhueta de Galley formou fluxos de linhas pretas, como se várias dezenas de raios cortassem os seus incessantemente. Tão rápido. E pensar que o nível de cultivo de Galley aumentou mais uma vez. O olhar de Nightingale parecia ter uma expressão de leve espanto também. A velocidade que Galley exibia já era uma espécie de ameaça para ele. No campo de batalha, o corpo de Galley continuou a emitir uma grande quantidade de calor. Seu corpo era como um motor, fazendo com que sua velocidade acelerasse incessantemente. Galley sentiu sua velocidade ficar cada vez mais rápida enquanto o mundo inteiro estava ficando cada vez mais lento em sua percepção celestial. Era como se o mundo tivesse parado. Uma sensação de excitação percorreu todo o seu corpo, fazendo-o sentir como se agora fosse ele quem ditasse o mundo inteiro. Isso continuou até que uma palmeira desceu do céu. No momento em que Galley atingiu sua maior velocidade, a palma veio pressionando com uma força tremenda, jogando no chão como se fosse uma mosca. Com um estrondo alto, uma grande cratera foi criada no solo. Aqueles que ainda estavam falando antes tinham se calado agora enquanto olhavam para esta cena em descrença. Nightingale e Radiante Envoy também olharam para Fan Xingjian com grande espanto. Quando a região do Grande Oeste teve um especialista adicional de tal nível, pensar que as habilidades do Cavaleiro Cruel atingiram tal nível. Não é de admirar que ele seja tão arrogante. Depois de derrotar Mammoth instantaneamente com um soco e deixar Galley inconsciente com a palma da mão, Fan Xingjian varreu a cena com o olhar. Nos 3 minutos seguintes, ninguém mais se atreveu a dar um passo à frente. Os especialistas de nível 25 e 26 já eram considerados impressionantes na maioria das facções menores. Depois que essas pessoas foram instantaneamente derrotadas, quem mais se atreveria a dar um passo à frente? Todos voltaram seus olhares para a Polar Ninja Society, Illumination Society e Black Wings, como se esperassem que essas 3 facções de primeira linha entrassem em ação. Fan Xingjian também lançou seu olhar na direção dos Black Kings e disse: "Você não quer meu equipamento de armazenamento dimensional? Faça sua jogada então." O demônio das asas negras riu, recuou e disse: "Ah, não sou páreo para você. Nós, os asas negras, devemos desistir." O que? Quando todos ouviram o que o demônio das asas negras disse, todos ficaram surpresos. O olhar com o qual eles olhavam para Fan Xingjian agora era ainda mais diferente de antes. E pensar que ele poderia forçar os Black Wings,
uma das três grandes facções da região do Grande Oeste. Quão poderoso era o Cavaleiro Cruel! Fan Xingjian acenou com a mão e disse: claro, vocês não são páreo para mim, mas todos vocês podem atacar juntos. Nidjiagli, Radiante Envoy, Black King's Demon. Se não lutarmos contra isso, eu não acho que vocês serão capazes de aceitar isso. Já que é esse o caso, então todos vocês podem atacar de uma vez. Nidjiagli franziu a testa, sentindo-se descontente com a exibição de arrogância e alta importância de Fan Xingjian. Ele disse: Vício Knit, é verdade que suas habilidades estão acima das nossas. Não nego isso. Mas mesmo que não sejamos páreo para você em uma luta contra um, pensar que você quer todos os três de nós para atacá-lo juntos. Você não está sendo muito arrogante? O enviado radiante balançou a cabeça, mas também não achava que Fan Xingjian seria capaz de lidar com todos os três ao mesmo tempo. Fan Xingjian riu: se você puder me derrotar, entregarei o equipamento de armazenamento dimensional para suas três facções. Se você ainda não fizer nada, não terá mais chances. Mesmo que os três vencessem unindo forças, não seria uma vitória admirável. No entanto, este assunto dizia respeito ao equipamento de armazenamento dimensional e, portanto, Nidjiagli e Radiante Envoy hesitaram. Os dois trocaram um olhar. Então a Águia Noturna deu um passo à frente e disse: já que é esse o caso, por favor, dê-nos sua orientação. Com isso, o Nidjiagli estendeu a palma da mão e a área dentro de um alcance de 100 metros instantaneamente se transformou em um estado de escuridão. Era como se o mundo inteiro tivesse submergido em uma escuridão sem fim. Através da percepção celestial de Fan Xingjian, não apenas sua visão se foi, como também todas as ondas de luz e som se dissiparam. Toda sua consciência parecia estar imersa na escuridão eterna. Nidjiagli havia executado a técnica de matança final da Polar Ninja Society, Eternal Ninja Barrier. Parecia que o mundo inteiro havia recebido a escuridão eterna, e esse estado em que o mundo inteiro havia afundado em um abismo escuro se espalhou, eliminando todos os sentidos do oponente. O credo da Sociedade da Noite Eterna era que o mundo inteiro acabaria afundando na escuridão final, e isso também era o que a Barreira da Noite Eterna se baseava quando foi criada. No momento, Fan Xingjian parecia que realmente não conseguia sentir nada. Ele apenas ficou lá atordoado na escuridão, completamente imóvel. Quando Nidjiagli fez seu movimento, o Radiante Envoy também entrou em ação. Com um toque de seu dedo, a luz penetrou na escuridão. Era como se um mundo estivesse nascendo. A primeira luz perfurou o crepúsculo, trazendo esperança, vida e um novo mundo. A espada de luz perfurou o ar e, com um peso que parecia abrir um novo mundo, cortou em direção a Fan Xingjian. Onde quer que a espada de luz passasse, tudo parecia distorcido e caótico. Era como se muitos novos mundos estivessem nascendo. Este movimento, a espada de luz da criação do mundo, foi a técnica de matança definitiva da Sociedade da Iluminação. Com os princípios da Illumination Society de que o mundo nasceu do primeiro raio de luz, a técnica de Killing manteve o peso pesado de criar e desenvolver um mundo. Especializou-se em aplicar pressão e esmagar várias partículas físicas. No momento, um ataque de espada como este estava atacando aparentemente indefeso Fan Xingjian. Ninguém esperava que a Sociedade da Iluminação e a Sociedade da Noite Eterna, duas seitas que pareciam não tolerar uma outra, exibissem uma proeza de batalha tão aterrorizante quando juntassem suas técnicas de matar, acumulando suas proezas. Assim que a espada de luz desceu e estava prestes a atacar Fan Xingjian, uma camada de brilho negro apareceu no corpo de Fan Xingjian. A espada longa da verdade universal foi ativada e um estado de ser único subiu ao céu. Impiedosamente afastou os obstáculos da barreira da noite eterna. Depois disso, o prodigioso Demolition Sword Physique também foi ativado, e Fan Xingjian empurrou para fora, colidindo com a Overload Creation Light Sword. Sob o olhar de descrença do enviado radiante, a espada de luz quebrou e se desintegrou completamente. Tanto Nidjiagli quanto o Radiante Envoy ficaram pálidos.
Então eles convocaram todos os seus poderes, querendo atacar uma segunda vez. Depois de confiar em suas técnicas de espada de nível 40 para romper os dois movimentos mortais, o corpo de Fan Xingjian balançou um pouco. Ele então se tornou tão rápido que era como se ele fosse se transformar em duas pessoas. Neste momento, Fan Xingjian lançou um soco na direção de Nichiagli do Radiante Envoy. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 455 Anoitecer diante do punho de Fan Xingjian, que era como um ser celestial descendo dos céus, o poder aumentou dentro do corpo de Nichiagli. Seu rosto ficou vermelho e os incontáveis sons de mundos explodindo soaram. Era como se inúmeros pequenos mundos estivessem sendo quebrados dentro de seu corpo. Ele estimulou os poderes explosivos de mais de 100.000 partículas físicas, e uma onda de choque negra emergiu explosivamente de suas palmas, estendendo-se em direção a Fan Xingjian. No entanto, Nichiagli ainda foi esmagado com o soco de Fan Xingjian e enviado voando. Com um estrondo alto, ele colidiu contra o pico de uma montanha a mais de 10 quilômetros de distância e foi nocauteado completamente. O enviado radiante não era melhor. Suas camadas de escudos de luz foram quebradas por Fan Xingjian com um único soco. O radiante envoy foi pressionado pelo soco e todo o seu corpo penetrou no chão. Era como se ele fosse uma longa espada, investindo nas profundezas do solo. A grande sacerdotisa e santa do Palácio de Gelo tinham acabado de chegar quando viram esta cena surpreendente. Eles, assim como todos os outros, assistiram com olhos arregalados e sentiram grande descrença. Nichiagli e o Radiante Envoy eram especialistas de longa data da Eternal Night Society e da Illumination Society, respectivamente. Foi inesperado que eles fossem derrotados assim. Além disso, foi quando os dois estavam trabalhando juntos. Todos olharam para Fan Xingjian, que estava sem um arranhão e parecia não ter participado de nenhuma batalha. Neste momento, todos eles perceberam uma coisa. Este cavaleiro vicioso provavelmente espalharia seu nome por toda a região do Grande Oeste e se tornaria um especialista de primeira linha da nova geração. O cavaleiro do Palácio de Gelo olhou para este jovem no palco e pensou, incrédulo, pensar que mesmo Nichiagli e Radiante Envoy não eram páreo para ele nem por uma única rodada. Fan Xingjian, é por isso que você não tem reservas em nada do que faz. O poder absoluto traz confiança absoluta. Desde o início, o demônio das asas negras não fez um único movimento. Ele continuou a usar um sorriso confiante enquanto olhava para Fan Xingjian com espanto e pensava, seus subordinados foram derrotados assim. Mesmo que seja apenas para manter a dignidade de sua seita, vocês dois terão que agir. Sentindo que tudo estava progredindo de acordo com o planejado, o demônio das asas negras se sentiu cada vez mais animado. Esta Fan Xingjian é realmente uma espada muito útil. No momento seguinte, todo o céu escureceu e todos levantaram a cabeça para olhar para cima. Um sol negro havia subido inconscientemente no céu ocidental, engolfando toda a luz do mundo como se quisesse trazer a escuridão eterna para o mundo mortal. É Yuang, da Sociedade da Noite Eterna. Mesmo Yuang vai agir? Ele é um especialista de nível 29 de primeira linha. Eu me pergunto se o Cavaleiro Vicioso será capaz de detê-lo. Com a aparição de Yuang, a extremamente abatida Sociedade da Noite Eterna imediatamente levantou a cabeça. Yuan tinha sido uma existência dominante na região do Grande Oeste por várias décadas. Desde que atingiu o nível 29, ele nunca sofreu uma única derrota. Ele era o pilar de apoio espiritual de toda a Sociedade da Noite Eterna. Pode-se dizer que, mesmo que toda a Sociedade da Noite Eterna fosse erradicada, enquanto Yuang ainda estivesse vivo, a Sociedade da Noite Eterna seria capaz de se levantar novamente a qualquer momento. Assim que Yuang apareceu, a luz surgiu do leste, iluminando o céu noturno que escurecia gradualmente mais uma vez. Parecia haver esperança ilimitada, vitalidade de vida e peso infinito nutrido pela luz. No mesmo instante em que Yuang apareceu, o líder da Sociedade de Iluminação também apareceu. Ambos Yuang e o chefe da Sociedade de Iluminação apareceram.
Ambos vão agir também. Você está afirmando o óbvio. O Cavaleiro Vicioso enfrentou e derrotou tanto a Águia Noturna quanto o Enviado Radiante hoje. Se Yuang e o chefe da Sociedade da Iluminação não tomarem nenhuma atitude, sua reputação cairá em chamas. Eles serão vistos como covardes. Pena, uma pena. Embora aquele Cavaleiro Vicioso seja muito poderoso, como ele poderia ser páreo para Yuang e o chefe da Sociedade de Iluminação? Afinal, os dois são especialistas que estão no nível 29 há muitos anos. O Cavaleiro Vicioso provavelmente não é páreo para eles. Ninguém sentiu que o Cavaleiro Vicioso, cuja aparição foi repentina, seria páreo para Yuang e o chefe da Sociedade de Iluminação. Foi porque a conquista da Batalha do Cavaleiro Vicioso foi apenas derrotar a Águia Noturna e o Enviado Radiante. Visto que Yuang e o chefe da Sociedade de Iluminação mantiveram seu prestígio por muitas décadas, ganhando vitória após vitória. Eles eram os especialistas da região do Grande Oeste a quem inúmeras pessoas reverenciavam como deuses. A Santa do Palácio de Gelo também balançou a cabeça. E daí se suas habilidades são incríveis? É uma pena que você não tenha nenhuma restrição. Você agora ofendeu duas das pessoas mais fortes da região do Grande Oeste. Não importa o quão talentoso você seja, é aqui que tudo termina. No céu, a voz de Yuang soou: Luz, muito tempo sem ver. Eu nunca esperei que haveria um dia em que nos encontraríamos novamente nesta vida. Luz era o nome do chefe da Sociedade de Iluminação. Ao ouvir as palavras de Yuang, o chefe da Sociedade de Iluminação suspirou. A luz e as trevas nunca podem se tolerar. Eu também não esperava que houvesse um momento em que nós dois apareceríamos no céu. Yuang, já se passaram muitos anos desde a última vez que nos encontramos. Devemos ter uma boa luta mais tarde. Deixe-me ver o quanto sua barreira da noite eterna progrediu. Yuang soltou um leve bufo e disse: Você quer me desafiar? Você está pensando que seus velhos ossos não serão capazes de aguentar por muito mais tempo. Ferimentos graves para dar à Illumination Society uma chance de sobrevivência. O chefe da Sociedade de Iluminação disse calmamente: A luz nunca será extinta. Mesmo se eu estiver morto e enterrado, a Sociedade de Iluminação viverá por muitas gerações. Você nunca ouviu falar desse ditado antes? Só há escuridão quando há luz. Sem luz, não há sentido para a escuridão. A luz é apenas algo temporário. Levante a cabeça e olhe para o céu. A escuridão é o verdadeiro ritmo do mundo inteiro. Vendo como as duas pessoas no céu estavam se comunicando e negligenciando sua presença, Fan Xingjian balançou a cabeça impacientemente e disse: Ei, por quanto tempo vocês dois vão continuar conversando? Fuja. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, Yuang e o chefe da Sociedade de Iluminação ficaram surpresos. Era como se nenhum dos dois esperasse que alguém os tratasse com tanta indelicadeza. Yuang até riu: Luz, parece que não mostramos nossas proezas por muito tempo que alguns jovens já esqueceram as coisas que aconteceram no passado. O chefe da Illumination Society lançou um olhar calmo para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um inseto. Você vai? Ou devo eu? Não havia como ele unir forças com Yuang. Yuang disse calmamente: Deixe-me fazer isso. Depois que eu lidar com ele, nós dois podemos ter uma boa conversa. A menção de bate-papo. Yuang aumentou intencionalmente a ênfase de seu tom. Claramente não era para ser um bate-papo comum. No momento seguinte, uma enorme palmeira negra que parecia ser feita puramente da escuridão desceu do céu. Onde quer que passasse, todas as habilidades de detecção se tornavam ineficazes. Ele caiu em direção à localização de Fan Xingjian como algo incorpóreo. Foi porque este não foi um ataque abrangente. Este ataque, que era sem sombras, sem fome e absorveu todas as ondas de luz e som, atingiu Fan Xingjian. Então, com um estrondo alto, atingiu Fan Xingjian na montanha como se ele fosse uma agulha. Foi apenas porque a resistência do corpo de Fan Xingjian era realmente muito alta que resultou nele perfurando o chão depois de ser golpeado inconsciente. Depois que a palma da mão bateu em Fan Xingjian,
Yi Yuang não lançou um único olhar para ele e, em vez disso, apenas disse a Lid: tudo bem, você pode escolher o local. No entanto, no momento seguinte, uma sombra negra apareceu atrás dele. Foi Fan Xingjian quem foi jogado no chão, mas ele apareceu de repente atrás de Yi Yuang. Você pode descer primeiro. O que? Uma pitada de espanto surgiu no rosto de Yi Yuang. No entanto, no momento seguinte, seus instintos de batalha foram ativados. Barreira da noite eterna. Ineficaz. Ondas de choque negras. Espalhados com uma única palma. Materializando mais de 100 armas de sombras negras. Reign of Dark Knight Divine Weapons. Eles foram todos bloqueados pelo corpo de Fan Xingjian diretamente refletidos. Mais de 10 armas divinas superiores, cada uma com os poderes do vento, chuva, trovão, relâmpago e chamas explodem explosivamente. No entanto, todos foram esmagados por Fan Xingjian com um único soco. Então um sabre longo puramente preto apareceu. Era uma arma divina transmitida dentro da sociedade da noite eterna, chegada da noite. Era uma arma divina superior de nível 29 que havia sido aprimorada por várias gerações de especialistas. No momento, Fan Xingjian havia acabado de tocá-lo com um único dedo, e o sabre mais longo não podia avançar nenhuma polegada. Fan Xingjian rompeu facilmente todas as 5 camadas consecutivas de defesas. No momento seguinte, Yi Yuang observou com um olhar chocado quando uma enorme palma corpórea, cheia de incontáveis poderes, pressionou sua cabeça. Desceu com uma força tremenda que não podia ser desafiada ou resistida. Com Yi Yuang sob ela, a palma caiu em direção ao chão como um meteoro. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 456. Meteoro leve. Naquele instante, o mundo estremeceu. Grandes áreas montanhosas foram abertas e todos os presentes ficaram boquiabertos enquanto seus olhos pareciam estar saltando. Todos olharam para esta cena como se estivessem olhando para um milagre. Isso foi especialmente verdade no momento em que toda a poeira se espalhou e todos viram Fan Xingjian pressionando a cabeça de Yi Yuang com uma mão enquanto a outra agarrava o sabre longo da chegada noturna. A pessoa inteira de Fan Xingjian estava sentada firmemente no corpo de Yi Yuang. Essa cena foi tão chocante que as mentes de todos ficaram em branco. Yi Yuang, um grande especialista que dominou a região do Grande Oeste por várias décadas, era alguém que não havia sofrido uma única derrota depois de atingir o nível 29. No entanto, ele perdeu assim. No entanto, a situação ultrapassou em muito a imaginação deles. No instante em que Yi Yuang foi derrotado, o chefe da Sociedade de Iluminação entrou em ação. Este cavaleiro cruel não é ruim. E pensar que ele conseguiu derrotar Yi Yuang assim. No entanto, Yi Yuang passou por muitos anos de trabalho duro e cultivo. Embora ele não tenha conseguido se tornar um semideus, suas habilidades não devem ser prejudicadas. Mesmo que o cavaleiro vicioso tenha derrotado Yi Yuang, ele deve ter gasto uma quantidade enorme de energia física e vital. Esta é uma boa chance para eu agir. Uma série de pensamentos passou pela mente de Li Chen em grande velocidade. Ao mesmo tempo, a radiante Long Sword em suas mãos cortou o ar com o peso da criação do mundo, empurrando para a parte de trás da cabeça de Fan Xingjian. Vendo como Fan Xingjian não fez nenhum esforço para esquivar ou evitar o ataque, o chefe da Sociedade de Iluminação tinha certeza de que Fan Xingjian não poderia evitá-lo agora. No passado, Lynch havia usado sua espada de luz de criação do mundo para achatar uma cordilheira inteira. Contanto que ele pudesse atacar seu oponente de frente, ele tinha a confiança de que poderia matar Fan Xingjian com um único movimento. No entanto, sob seu olhar atônito, a parte de trás da cabeça de Fan Xingjian foi atingida pela espada de luz da criação do mundo. Em meio aos chocantes sons de choque, Fan Xingjian tropeçou e foi arremessado para trás alguns quilômetros. No entanto, ele então se levantou ileso. Enquanto isso, a espada de luz do chefe da Sociedade de Iluminação se quebrou, espalhando-se no ar. Fan Xingjian se levantou e balançou a cabeça. Seu corpo era extremamente robusto e no nível de uma arma divina superior de nível 29.
Portanto, ele foi capaz de assumir esse movimento de frente. No entanto, seu poder físico não resistiu à força da espada de luz da criação do mundo e, portanto, ele foi enviado voando. Agora, a expressão do chefe da sociedade de iluminação era extremamente sombria. Estendendo a mão, uma miríade de espadas de luz foi invocada, e foi como se uma chuva de meteoros estivesse caindo dos céus. Várias dezenas ou centenas de espadas de luz da criação do mundo caíram em direção a Fan Xingjian. Olhando para as espalhadas espadas de luz da criação do mundo que caíram como uma chuva de meteoros, Fan Xingjian juntou as palmas das mãos. Ele ativou a Zenith Light Sword Formation, e 6 pontos de luz que eram como sóis brilhantes surgiram atrás das costas de Fan Xingjian. Eles se transformaram em incontáveis espadas de luz e dispararam em direção ao chefe da sociedade de iluminação, enviando chuva de espadas contra a chuva de espadas. Fluxos de espada de luz de criação do mundo atingiram o corpo de Fan Xingjian, fazendo-o voar em todas as direções enquanto o impedia de parar. Simultaneamente, a formação Zenith Light Sword, que tinha uma alta temperatura de várias dezenas de milhares de graus Celsius, atingiu o chefe da sociedade de iluminação. No entanto, eles foram parados por seus escudos de luz e até mesmo absorvidos. Vício aos Knit, pensar que você quer usar espadas leves para lutar contra mim. Devo dizer que você é ingênuo ou tolo. A essa altura, o chefe da Illumination Society já estava certo e agradecido por seu palpite não estar errado. Depois que Fan Xingjian derrotou Yuang, tanto sua força física quanto sua energia vital foram tremendamente esgotadas. Então, ele estava no ponto mais fraco de suas habilidades e era o momento certo para agir. Tirano, na forma de uma pulseira na mão de Fan Xingjian, sorriu e disse: "Como é? Você precisa que use os portões do mundo inferior? Os portões do mundo inferior seriam capazes de lidar facilmente com esses ataques facilmente. Não há necessidade. Minhas artes de espadas serão suficientes para lidar com tudo." Fan Xingjian, que havia sido atingido voando no ar, soltou um berro furioso. A espada longa da verdade universal foi ativada, repelindo todas as espadas de luz da criação do mundo para fora. Fluxos de pilares de luz pararam 3 metros antes dele, mas continuaram a tremer sem parar, avançando pouco a pouco. Era como se no momento seguinte eles fossem romper a espada longa da verdade universal de Fan Xingjian e atirar em seu corpo. No entanto, apenas essa pequena pausa deu a Fan Xingjian uma oportunidade. Quando Fan Xingjian estendeu a mão em direção às costas, sons estranhos de caixa soaram. Sob os olhares surpresos de todos, Fan Xingjian retirou sua própria coluna vertebral. Sua coluna vertebral era de um branco puro como jade, e estava totalmente ereta, assim como uma espada longa feita de jade. Esta foi a primeira vez que Fan Xingjian usou sua espada longa de osso espinhal desde que completou seu cultivo da arma divina do osso branco e desde que atingiu o nível de uma arma divina de nível 29 para a resistência de seu corpo. Também mostrou que o chefe da sociedade de iluminação era verdadeiramente formidável. Quando Fan Xingjian esticou seu osso espinhal, ele também ativou um segundo de sua intenção da espada da vontade celestial. Uma onda de sua aura, que era diferente de como tinha sido nas batalhas anteriores, subiu no ar quando a luz da espada explodiu de seus olhos. Como poderia o atual Fan Xingjian, que estava segurando uma espada longa, ser comparado com quando ele estava usando seus punhos para lutar? Com uma corrida, ele disparou em direção ao chefe da sociedade de iluminação enquanto fluxos de espadas de luz da criação do mundo jorravam. No entanto, eles foram eliminados e afastados por Fan Xingjian, que estava segurando uma espada longa e realizou o prodigioso Demolition Swords e que Universal Truthlong Sword juntos. As espadas de luz da criação do mundo se transformaram em pedaços de partículas de luz e se espalharam no ar. Sons suaves de swoosh 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 soaram incessantemente, e Fan Xingjian se moveu por vários quilômetros de espaço. Por onde passou, ele erradicou mais de 100 espadas de luz. Além disso,
Onde quer que ele brandisse sua espada, não havia nada que sua espada não cortasse. Seu osso espinhal branco e translúcido varreu em direção ao peito do chefe da Sociedade de Iluminação com uma leve névoa. Embora o chefe da Sociedade de Iluminação não soubesse por que seu oponente de repente soltou uma proeza de batalha tão poderosa e explosiva, ele não podia mais se incomodar com isso. Ele detonou mais de 800 de suas sementes especiais, espalhou-se explosivamente por 10 armas divinas superiores e então ativou suas artes secretas. Mais de 300.000 partículas físicas no corpo do chefe da Sociedade de Iluminação pareciam estar queimando, brilhando em radiância ilimitada. Todos os poderes foram reunidos e fundidos no espelho em sua mão. Aquele espelho era totalmente translúcido, espalhando traços de luz branca leitosa. Era como o primeiro raio de luz que nasceu quando o mundo veio à existência. Era a arma divina superior de nível 29 transmitida por gerações da Sociedade da Iluminação, espelho divisor do céu. Neste momento, a Illumination Society estava realmente lutando com sua vida em risco. Sob o impulso de ter energia limitada, a luz branca sem fim explodiu, formando pilares de luz com 10 metros de diâmetro. Por onde passavam os feixes de luz, o ar tremia e tudo o que era material virava pó. O credo da Sociedade da Iluminação era que o primeiro raio de luz havia se aberto e criado o mundo. No entanto, havia um nível mais profundo de significado oculto no credo. Era que, no final, o mundo também seria destruído pelo último raio de luz e depois recriado. Assim, o mundo afundaria no ciclo de transição entre a escuridão e a luz. A luz da criação divina, que o espelho divisor do céu havia criado, só poderia ser liberada uma vez por ano. No entanto, uma vez liberada, sua proeza seria suficiente para quebrar uma arma divina superior de nível 29. Apesar disso, ainda era inútil. Havia um mundo de diferença entre um semideus e um não semideus. Além disso, Fan Xingjian até mesmo sacou sua espada longa de osso espinhal e ativou a intenção da espada da vontade celestial. Ele correu para o pilar de luz e lançou sua espada longa para fora. Com os aprimoramentos da espada longa da verdade universal e da intenção da espada da evolução do céu, tudo estava perfeitamente sincronizado. Fan Xingjian cortou as ondas eletromagnéticas, dividindo a luz e transformando o pilar de luz em dois. Então ele apareceu perante o chefe da Sociedade de Iluminação. Com o impulso da intenção da espada da evolução celestial, o nível de artes da espada de Fan Xingjian aumentou em outro nível. Então, no momento seguinte, sob o olhar atônito do chefe da Sociedade de Iluminação, a espada longa de Fan Xingjian perfurou o espelho divisor do céu, fazendo com que todo o espelho se estilhaçasse em pó. A espada quis colidiu com o chefe da Sociedade de Iluminação, fazendo-o voar para trás enquanto cuspia sangue. No entanto, devido à existência do espelho divisor do céu, a intenção da espada avolitiva do céu de Fan Xingjian foi usada por mais 2 segundos. Então, ele acabou usando por 3 segundos no total. Com a quantidade de pontos potenciais que ele tinha, ele ainda tinha 17 segundos utilizáveis. O poder final do chefe da Sociedade de Iluminação estava completamente esgotado e ele mergulhou no chão, levantando muita poeira. Quem mais? Fan Xingjian, com sua espada longa na mão, ficou no ar e varreu seu olhar sobre todos. Sua voz ondulava como um trovão. Era como correntes de eletricidade, limpando as nuvens em um raio de 10 li. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.